como a criança interior influencia no sucesso ou fracasso na nossa vida. Prazer, meu nome é Gustavo, esse é o canal do Integrando Ser. A gente fala sobre autoconhecimento, saúde mental, espiritualidade, diversos temas relacionados ao desenvolvimento humano, às terapias integrativas, ao yoga. Eu queria trazer aqui esse tema, eu queria utilizar na verdade uma linguagem para explicar por que muitas vezes a gente não consegue desenrolar certos processos importantes para o nosso crescimento, ou muitas vezes a gente não consegue nem ter clareza da nossa caminhada, e acaba vivendo repetidamente em padrões destrutivos, em padrões negativos, como vícios, compulsões e um ciclo de dívidas, relações que a gente não está satisfeito, Então, quando eu falo de sucesso e fracasso, eu não quero dizer aqui um ideal de sucesso, seja assim para ter sucesso, mas no sentido de você estar satisfeito consigo mesmo e com a sua realidade, ou consigo mesma. Então essa é a medida de sucesso para mim. Não importa o quanto você tem na conta bancária, mas se você consegue ter e viver, sentir aquilo que você acredita que é digno para você, aquilo que você acredita que é importante para sua caminhada. Então a medida desse processo que eu vou falar agora é se a gente está satisfeito com a nossa realidade, se a gente está satisfeito com a nossa casa, com quem a gente convive, com o trabalho que a gente tem, com a nossa realidade. Você está satisfeito com a sua realidade? Então essa é a medida, independente do... é como você se sente por dentro, independente. E é importante ser honesto nesse processo, mas é independente de qualquer ideal, se você é milionário ou se você tem uma vida mais simples, A primeira coisa é compreender que existem duas forças atuantes dentro de nós. E essas forças elas vão estar necessariamente relacionadas com que diferentes linguagens de conhecimento vão trazer, diferentes tradições, disciplinas de estudo vão trazer. Então você pode pensar, eu vou utilizar aqui a linguagem que é muito usada no Ho'oponopono, que é uma tradição xamânica havaiana. E no Ho'oponopono eles falam da criança interior e da mãe, que são dois processos que acontecem dentro de nós. Em outras linguagens você pode pensar como a consciência e o ego, ou você pode pensar como o diabinho e o anjinho, enfim, o eu superior e o eu inferior. Eu queria me aprofundar um pouco nesse contexto, independente do nome, mas vamos pegar essa linguagem aqui, essas palavras criança e mãe. Então você pode pensar no nível prático, no nível real, O que é a criança? Qual que é o comportamento da criança? É o comportamento instintivo. É o comportamento... A criança ela quer sentir prazer, ela quer brincar, ela quer se divertir, porque ela não tem uma cognição, então ela é mais instintiva. Ela não tem uma cognição ainda para prever os efeitos de certas ações, para ter uma visão mais abrangente e estrutural, Uma criança não sabe pagar a conta, ela não vai saber fazer a própria comida até certa idade, Então ela é totalmente dependente porque ela é totalmente instintiva, criativa. Ela não sabe ainda como dar conta de si mesma. Ela precisa de um elemento externo para colocar esse contorno, esse limite e proporcionar um ambiente seguro para ela se desenvolver. Não significa reprimi-la. Vocês vão entender onde eu quero chegar com isso. E a gente tem a mãe, A mãe que seria um ser adulto já, teoricamente amadurecido. Pode ser pai também, só para trazer uma linguagem. E aí a mãe ela vai colocar esse limite, porque ela tem uma visão mais ampla da realidade. Ela tem, teoricamente, um domínio emocional mais maduro. Ela tem um domínio melhor das emoções, dos instintos. Ela... Por exemplo, o que é amadurecer emocionalmente? É a gente, por exemplo, ter a consciência de que é necessário fazer certos sacrifícios, ou seja, nem tudo que é necessário é agradável. Vão ter momentos, muitos momentos, principalmente na vida adulta, que a gente vai ter que fazer coisas que não são necessariamente confortáveis, prazerosas, sensorialmente, mas que são necessárias. Então, é mais ou menos isso. A grande questão é que, mesmo quando você virar adulto, a sua criança interior não deixa de existir. O amadurecimento não é um processo que se dá
fiz 18 anos, sou um adulto, né? E mesmo quando você tem filho, você ainda tem sua criança interior. E o quanto a gente lida com isso, por isso que esse processo vai estar muito associado com traumas de desafeto, e que não necessariamente não necessariamente o trauma não necessariamente é uma coisa que vai ser uma coisa tão grave, que vai ser uma maldade que foi feita, uma violência. Muitas vezes, por exemplo, o bebê estava com incômodo porque a etiqueta da roupa dele estava incomodando, e aí a mãe, ele estava chorando, ele estava avisando, né, a necessidade dele, mas a mãe não conseguiu ter a percepção do que é e não conseguiu resolver a questão. E aí isso pode gerar um pequeno trauma que fica marcado no inconsciente. Então todos nós temos, né? Mas tem pessoas que vão ter um nível mais grave disso, tem pessoas que vão ter um nível menor, por exemplo. Muitas pessoas que têm tendência a ter dependência química, certas dependências por certas substâncias, vão estar associado com o consumo dessas substâncias pela mãe na gravidez, né? Ou até mesmo a falta do afeto, né? Do toque, do carinho necessário no início da vida, né? E isso vai estar associado com as crenças limitantes, né? Os processos da falta de compreensão dos pais, mas enfim, chega um momento que a gente fica por si na vida, né? Não tem mais a mãe, não tem mais o pai, né? E aí a gente tem que entender que existem essas duas forças atuantes dentro de nós, né? Você pode pensar no córtex frontal, que é a parte mais racional, e o sistema límbico, que é a parte mais emocional, mais instintiva. A gente tem que entender que grande parte do nosso comportamento é regido pelo subconsciente, ou seja, sinapses neurais ficam profundamente arraigadas por conta da repetição. E você pode pensar em certos padrões de comportamento que não são apenas padrões de comportamento da nossa vida, nossos, desenvolvidos por nós. Existe um processo genético, existe um processo de uma memória social, né, ancestral, que opera em nós. Isso faz diferença. Então, por isso que muitas vezes parece tão difícil quebrar, romper com certos hábitos, com certos padrões, porque o caminho para eles já está feito no cérebro, né, na sua consciência. Então, para você criar um outro caminho, você tem que abrir uma trilha. Então, você tem que fazer uma força, você tem que fazer um esforço novo. Então, por exemplo, pra gente, por exemplo, superar compulsões e encontrar uma forma de você caminhar de uma forma tranquila, equilibrada, né, que você consiga estar satisfeito, né, ter as coisas que você sente que são importantes para você, né, sem exagero, e conseguir até ajudar os outros, né, não causar problema com ninguém, conseguir encontrar um sentido que satisfaça a sua alma, né, em existir. Esse é o processo, né, e o lance é estar consciente dessas duas forças, estar consciente quando que uma força está operando e outra força está operando, né, quando que é o instinto, né, é a reatividade, o caminho fácil, digamos assim, automatizado em você. Então muitas vezes a pessoa ela tem o hábito da reatividade. A pessoa ela se irrita, certos processos despertam gatilhos na pessoa que irritam ela. Então a primeira coisa é estar consciente que existem essas duas forças em nós, e o inconsciente é uma força muito grande que opera sobre nós. Por isso que, por exemplo, no momento de desespero emocional, no momento de instabilidade emocional, a tendência nossa é correr para o hábito antigo, né, para o hábito mais conhecido. Então isso que é um processo que a gente chama de autossabotagem, né? A gente se autossabota e vai estar totalmente associado com o quão integrado a gente está com a nossa criança interior, né? Se a nossa criança interior está ferida, então isso vai sabotar todos os processos na nossa vida, porque a nossa criança significa o nosso subconsciente, que está associado com memórias, né? Memórias de dor, de prazer. Então é tudo um processo de memória que a gente reproduz, e é uma coisa que está profundamente estruturada em nós. Então o caminho para o desenvolvimento, digamos assim, seria, né, para a gente sair do sofrimento, é o processo que é sugerido pelo yoga, que é você fazer um esforço deliberado, né, para trazer consciência, né, para trazer cada vez mais a consciência, ou você pode também chamar de presença, e trazer a presença e estar consciente e não agir a partir dos impulsos convencionais nossos, os impulsos antigos, os impulsos que a gente está acostumado, né? Então se você, por exemplo, se você tem vontade de falar alguma coisa com uma pessoa, mas você sente que não é uma coisa que vai ser construtivo, você vai só estar
cuspindo emoções, você vai ofender a pessoa, você pode escolher não falar, ou falar de uma outra maneira, falar a partir de um outro lugar, não do lugar da raiva, do rancor, da emocionalidade, do querer ferir o outro. Que quando a gente está ferido, quando a gente é visitado por dores antigas, quando dores antigas que estão no nosso sistema vêm à tona, é a oportunidade de purificar elas, mas se a gente não tomar cuidado, a gente faz estrago, né? Então tem que estar consciente dos gatilhos, né? Do momento que esses gatilhos despertam essas memórias, né? Essas reações, e estar consciente. Uma coisa que é muito importante é sustentar diariamente uma prática, né? A prática da meditação, por exemplo, que é para você se observar, que é para você tomar consciência de si, do seu interior, né? Olhar para dentro, né? Virar o olho para dentro e fazer o esforço para mudar de comportamento, né? Então, você tendo uma constância nesse estudo, nessa prática, por exemplo, da meditação e do yoga, é uma forma de você criar um caminho novo, porque você leva essa consciência, essa presença para suas atitudes no cotidiano, né? Para a forma como você lida com as coisas no cotidiano. Então, em outras palavras, é sair do lugar de vítima, sair desse lugar, dessa crença que o mundo deve algo para mim, que alguém deve algo para mim, e entender que eu que tenho que criar harmonia, eu que tenho que dar amor para mim mesmo, e aí sim eu consigo dar amor pro próximo, e compreender que todos nós temos esse processo, todos os seres humanos vivem essa, digamos, batalha, né, que é muito importante que a gente integre, porque tem várias abordagens que sugeriram pra gente condenar, pra gente reprimir esse lado mais instintivo, foi considerado o lado mal nosso. Mas quando a gente vai além dessa dualidade e trabalha com a conscientização, com a integração, né, você, através do processo terapêutico holístico, né, integrativo, né, por exemplo, você consegue vencer a si mesmo. Esse é o processo de vencer a si mesmo, digamos assim, de tomar posse de si. E aí sim você consegue construir conscientemente o que você quer, com clareza de onde você quer chegar, né, e do que você quer co-criar para sua vida. Então, para isso tem que fazer esse processo de purificar essas dores emocionais, né? E isso é uma das coisas, um dos trabalhos que o Integrando o Ser oferece, que o Integrando o Ser é muito uma exteriorização de processos que eu passei, né, da minha caminhada como ser humano na vida. E hoje em dia eu ofereço ferramentas que podem te ajudar, né, se você está passando alguma dificuldade na vida financeira, né, ou de relacionamento, ou de dificuldade de se motivar, dificuldade de saber um propósito, algo que vale a pena você criar um ânimo. Então tudo isso a gente proporciona ferramentas para que a gente possa ter esse fortalecimento interior. Então a gente tem aulas de yoga todos os dias online pelo Google Meet às 7 da manhã, e segundas, quintas e sextas vão ser às 8 também, vai ter às 8 também. É muito importante esse processo, né, para que a gente possa diariamente estar interiorizando mais e mais essa compreensão, né, e verificando as transformações da nossa realidade a partir disso. Então é isso, né? Obrigado pela sua participação. Se você tiver interesse, entre em contato comigo, né, se você quer se aprofundar nesse trabalho, nesse processo comigo, através das aulas de yoga, através do processo terapêutico, né, onde a gente faz um trabalho terapêutico com a massoterapia, com a acupuntura, com técnicas de movimentação energética, para que a gente possa ajudar a liberar certos processos, né, que possam estar atrapalhando nossa caminhada, que possam estar mantendo a gente em padrões limitantes, atrapalhando o fluir da nossa criatividade, do nosso ser, né, do nosso coração. Então queria agradecer muito por você estar aqui comigo nesse vídeo. Espero que tenha ajudado você de alguma forma, que me ajuda bastante esse tipo de diálogo. Um abraço para você.